Quem me guia se a tempestade... Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Mais uma vez estamos aqui no município de Belfor Roxo, conhecido como a Cidade do Amor. Eu, seu amigo, o pastor Max Galdino, estamos juntos, empenhados para trazermos algo da parte de Deus para o teu coração. Hoje nós queríamos falar sobre um assunto que se chama obedecer. E o pequeno tema dessa live é melhor obedecer do que sacrificar. O texto referido em primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Primeiro Samuel. Durante esses anos todos de escola dominical, de igreja, nós ouvimos muitos irmãos falarem: livro de Reis, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. O que é obedecer? A palavra obedecer significa submeter-se à vontade, sujeitar-se a ordens, ceder, estar submetido a uma força, a uma influência. Como assim? Nós estamos submetido à força da gravidade. Se você joga uma pedra ao ar, ela desce. O homem, ele está submetido a ordens e sujeito a ordens em todos os âmbitos da sua vida. No serviço militar, você é obrigado, sendo homem, aos 18 anos, você é obrigado a se alistar e cumprir aquilo ali com a sua pátria. No condomínio, existem regras que você tem que seguir, que você tem que obedecer. Num casamento, você também tem regras que você tem que obedecer, existem parâmetros que você tem que cumprir, que você tem que obedecer. E a grande verdade é que hoje os divórcios têm acontecido numa escala muito crescente porque ninguém quer obedecer. Ninguém quer cumprir, ninguém quer estar sujeito à liderança, a patrão. Dentro da sua empresa você tem que estar submetido às ordens, às leis que regem aquele sistema aonde você se encontra. E obedecer é o que todo ser humano tem que fazer para viver em sociedade, para viver em comunidade, para ter algo em comum, tem-se regras a cumprir. Mas dentro do próprio ser humano existe essa necessidade da rebeldia, do não querer obedecer, do eu se levantar e ele fala: não vou fazer, não quero fazer, é do meu jeito, é da minha maneira. E o que aconteceu no Éden foi isso. Quando Deus fala: comerás livremente de todas as árvores, o homem, a mulher, aquela obstinação dentro deles fizeram com que eles pecassem. Deus fala para Caim: o mal ou o teu desejo, ele está em ti e você terá força para dominá-lo. Só que essa obstinação dentro do ser humano leva o homem a desobedecer. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia. Então, você, para ser bem-aventurado, você tem que guardar, obedecer a Bíblia Sagrada e os seus preceitos. O Salmo 62, o versículo 11, tem um texto muito interessante que diz assim: Uma coisa disse Deus,
2 vezes a ouvir. Como alguém pode falar uma vez e a outra pessoa ouvir 2? Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. É ouvir e obedecer. Isso é obedecer, atender. É quando você ouve e obedece. O interessante é que na Bíblia Sagrada nós encontramos Deus, ele dando ordens e preceitos para o homem. E o que ocorre? O homem desobedece. Mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 20, Deus ele acha naquela geração um homem que ele era fiel a Deus e a sua palavra. Mas você vai me dizer assim, não existia Bíblia, não existia palavra naquele período, mas existia a lei oral, que passava-se de pai para filho. Então Noé, ele era justo, ele andava com Deus, não fisicamente, mas porque ele cumpria os preceitos e os mandamentos que ele ouviu de seu pai até chegar a Adão. Então aquilo ali era obedecer, mas ele era o único naquele período. E o que acontece? E Deus manda que os animais todos, 2 em 2, um casal, vá para a arca que ele havia construído. O interessante é que os animais, eles ouvem a voz de Deus, mas aquela geração não ouviu. E hoje, quem não obedecer à voz de Deus, que não estiver na arca, e a arca é Jesus, vai passar pelo dilúvio de fogo, vai passar pelo dilúvio de tormento, que vai acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. O interessante é que Deus tira Israel do Egito e no deserto ele ordena as codornas que elas caiam sobre o arraial de Israel para que servisse de alimento. Ou seja, o homem não quer obedecer, mas os animais obedecem à voz do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que um profeta, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, no versículo 11, o rei Jeroboão, ele desobedece à voz de Deus, ele entra pela idolatria, ele entra pelo pecado. Deus manda um profeta, Israel desobedece à voz de Deus, Deus manda um profeta pregar contra ele, pregar contra o altar. O que ocorre? O altar cai, ele tenta segurar o altar, a sua mão fica mirrada, o profeta ora, a sua mão retorna ao lugar, só que Deus havia falado para o profeta, não volta pelo mesmo lugar, não para comer na casa de ninguém, não para beber na casa de ninguém. Ele desobedece à voz de Deus, o rei, o povo e o profeta. O rei pagou o preço, seu filho morreu, ele deixou de reinar, seu reinado acabou, o povo foi levado em cativeiro e o profeta foi comido por um leão. Deus havia profetizado que um leão havia de matar o profeta. Ou seja, quando os homens desobedecem à voz de Deus, a natureza obedece à voz do seu Criador. Nós entendemos que Balaão, aquele profeta, que não é, mas o jumento em que ele estava montado obedece à voz de Deus. Nós entendemos que o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, desobedecem à voz de Deus, mas Deus usa o profeta, dizendo que ela morreria e os cães comeriam a carne dela. E os cães obedeceram à ordem de Deus. A Bíblia Sagrada fala lá em Jonas que ele desobedeceu à voz de Deus e por isso foi parar dentro do mar. Mas o grande peixe obedece à voz de Deus, engole Jonas e o vomita na praia da onde ele tinha que pregar. O homem não quer obedecer à voz de Deus, a mulher não quer obedecer à voz de Deus, o cristão não quer obedecer à voz de Deus, o empregado não quer obedecer à voz do seu patrão, a esposa e o esposo não querem obedecer os preceitos que são regidos pelo casamento. Eles não querem obedecer e por isso há uma grande quantidade de divórcio. Mas os animais, eles obedecem. Mas os leões, eles obedecem ao que estava ali e não comeram Daniel. O leão, ele tem o rugido.
muito forte de uma banda de rock, e aquele grupo de leões ali, quando olharam para Daniel, viram não Daniel, mas atrás dele o rugido do leão da tribo de Judá. Por isso eles ficaram caladinho, pianinho. A Bíblia Sagrada, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, diz que o vento e o mar obedeceram à voz de Deus. Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: o meu povo não tem entendimento, mas o boi, ele conhece a sua manjedoura, o jumento, ele conhece a sua manjedoura, o boi, ele conhece, ele ouve, ele atende a voz do seu dono, mas Israel não. Homens, eles não obedecem. Os animais e a natureza está aí se prontificando e obedecendo a voz. Você tem que estudar, e a base do estudo, quando você mas para você crescer e ser grande na presença de Deus, você tem que obedecer. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Obedeça ao Senhor, obedeça ao seu esposo, obedeça à sua esposa, obedeça aos preceitos e os mandamentos da palavra do Senhor, que você será feliz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a irmã Márcia, que participou hoje conosco aqui. Deus abençoe a todos da nossa nação.